Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos começar a ver sobre programação orientada a objeto. Hoje nós vamos aprender sobre definição de uma classe. Dito isso, gente, nós precisamos entender que uma classe ela tem uma estrutura onde vamos definir as características e o comportamento de um objeto. Tá, o que é um objeto? Um objeto, gente, é a instância de uma classe. Então, quando nós instanciamos uma classe, nós temos o que? Ali um objeto. Então, o objeto é a instância de uma classe. E o que contém? Ele contém, gente, dados na forma de atributos, que são as características, e os comportamentos na forma de métodos. Então, veja que a estrutura de uma classe é o que vem quando a gente instancia um objeto? Bem, então vamos por parte. Hoje nós vamos aprender a definir uma classe. Na próxima aula, a gente vai aprender a parte de instanciação de um objeto, tá bom? Então, bora primeiro aprender a criar, a definir uma classe. Eu criei aqui uma pasta chamada definição de classe e criei aqui um arquivo chamado pessoa, tá bom? O que eu vou fazer? Em Python, nós temos uma palavra-chave reservada chamada class, que ele define uma classe. Com essa palavrinha, o que eu estou falando para o Python? Olha, eu estou definindo uma classe. Qual é o nome da minha classe? Pessoa. Vamos lá, gente. Quando você for definir uma classe, você tem que dar o nome dessa classe para aquilo que você vai estar fazendo. Se eu estou fazendo uma classe chamada pessoa, eu não posso colocar características de carro, porque pessoa não tem características de carro. Não posso colocar motor, colocar pneu, colocar marca. Por quê? Porque eu estou falando de pessoa, não estou falando de carro. Se eu quiser fazer de carro, então o nome da minha classe tem que ser carro, não pessoa. Então, vamos lá. As características se dá pelo contexto da nossa classe. Então, se eu estou fazendo uma classe chamada pessoa, você já vai entender que eu estou falando de pessoa. Aqui nós vamos ter pessoa. E aí, quais são as características de uma pessoa? Uma pessoa, ela tem nome, ela tem idade, ela tem telefone e por aí vai. Mas vamos simplificar. Vamos colocar aqui nome e idade, tá bom? Essas são as características de uma pessoa, entre muitas outras, né? Então, vamos lá. Eu vou definir aqui. Por enquanto, não fique quebrando a cabeça para entender isso aqui, tá bom? Nós vamos explicar depois. Def init. Eu estou definindo uma função. Estou definindo aqui uma função. Que ele é o quê? Um init. E eu estou passando para ele o objeto da minha classe, que é pessoa. E estou dizendo para que eu espero receber o nome e a idade dessa pessoa. É isso. O que eu vou fazer? Eu vou gravar no meu objeto o nome, que vai ser me informado. Vou gravar também no meu objeto pessoa a idade que vai ser me passada. Então, bora lá. O self é o objeto. Eu estou passando para o meu def, para a minha função, o meu próprio objeto, que é a minha classe pessoa. E eu estou dizendo para ele que eu espero receber o nome e a idade. E aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou dizendo para ele, ó, pessoa, nome, eu vou atribuir para dentro de pessoa, nome, a idade, o nome. Para a pessoa, idade, eu vou atribuir a idade que vai ser formada em algum momento. Em algum momento alguém vai passar para mim o nome e a idade dessa pessoa, entendeu? Então, a minha classe pessoa, o meu objeto da minha classe pessoa vai guardar o nome e a idade. Para que vocês não fiquem ansiosos por esse init, esse init ele faz o que ele faz? Quando eu instanciar a minha classe pessoa, ele automaticamente ele já vai inicializar essa função. É isso que o init ele faz.
quando eu instancio um objeto, ele automaticamente inicializa essa função. O que eu estou dizendo do Python? Quando eu instanciar meu objeto pessoa, eu quero que você já inicialize essa função. Porque eu preciso da informação do nome e idade dessa pessoa. Então, toda vez que eu instanciar meu objeto pessoa, vai ter que ser ele vai já inicializar o quê? Essa função. E essa função ela espera receber o quê? O nome e a idade. E vocês vão entender isso na aula na próxima aula onde eu falar sobre instanciamento de objeto, tá? Mas por enquanto entende que quando eu instanciar a minha classe, isso aqui já vai ser chamado, tá bom? Eu não vou precisar chamar, porque ele já vai ser chamado automaticamente. Então, o init, quando eu inicializo a minha classe, eu instancio o meu objeto da minha classe, que nesse caso vai ser pessoa, ele vai inicializar, ele já vai chamar ali a minha função, tá? Mas nós vamos entrar mais profundamente nisso na próxima aula. Nessa aula eu quero que você somente foque em duas coisas. Como definir uma classe? Utilizando a palavra class e dando um nome para ela. Entendendo que um objeto, uma classe, ela tem uma estrutura de características e comportamentos. Então, a característica e o comportamento tem que seguir o que é o nome da sua classe, tá bom? Então, se eu estou falando de pessoas, eu vou ter aqui características de pessoa. Então, eu tenho o nome e a idade, porque uma pessoa, quais são as características de uma pessoa? O nome e a idade dela, tá bom? E isso aqui são o que? Atributos, tá? Só que eu estou falando de característica para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, toda a estrutura de uma classe, ela vai ter características e vai ter comportamento. O comportamento são os métodos. Então, eu posso chegar aqui e vou definir. Uma pessoa, ela faz o quê? Ela pode se apresentar. Apresentar. E aqui eu vou passar quem? O meu objeto da minha classe, que é pessoa. E aí eu vou retornar aqui uma string, onde eu vou falar, olá, meu nome é, vou pegar onde vai estar gravado, né, o nome dessa pessoa, então o self.nome, e tenho, onde está a minha idade, self.idade, anos. Olá, meu nome é Jéssica e tenho 30 anos. Caso seja passado para dentro, quando eu instanciar o objeto pessoa e for informado o nome Jéssica em idade 30, é o que vai ser. Em algum momento eu chamar o meu método apresentar, ele vai. Eu vou ver essa mensagem. Olá, meu nome é Jéssica e tenho 30 anos. Bem, então, se eu falar para você, como é que eu defino uma classe? Class e dar um nome para minha classe. Se eu falar para você qual é a estrutura de uma classe, característica e comportamento. Características são o quê? Os atributos. Os comportamentos são o quê? Os métodos. Pronto. Quer dizer, você já entendeu a estrutura de uma classe, tá bom? Então, se você não entendeu, pare, volte à aula e tente compreender como definimos uma classe, qual é a estrutura de uma classe, entende que a característica tem que condizir com o que a classe sobre o objeto da classe, né? Então, a classe ela está falando de pessoa. Então, as características têm que ser de pessoas, o comportamento tem que ser de pessoa. Se a minha classe está falando que é de carros, eu tenho uma classe que fala de carro, então as características dessa classe vai ser sobre carros, os comportamentos vai ser de um carro, enfim, entendeu? Então, por exemplo, eu estou definindo uma classe que faz conexão com bancos de dados. Quais são as características dessa minha classe?
vai ser tudo que eu preciso para poder fazer uma conexão com o banco de dados. Então, o usuário, o banco de dados, o host, enfim, tudo, a característica vai ser de um banco de dados. Os comportamentos, os métodos, vai ser o quê? Realizar a conexão com o banco de dados, gravar, fazer um commit no banco de dados, fazer um rollback no banco de dados, fechar a conexão com o banco de dados, enfim, vai ser comportamentos de bancos de dados, né? Somente para vocês entenderem, sair um pouco, né, disso de pessoa, animais, carro, e algo assim que talvez vocês consigam compreender. Poxa, eu estou criando uma classe e eu dei o nome de conexão de bancos de dados. Quais são, o que vai ter lá dentro? Tudo que se diz, tudo que tem relacionamento com banco de dados. Características vai ser de banco de dados, os métodos vai ser de banco de dados. Eu não posso ter uma classe que eu estou falando que eu estou chamando de conexão com banco de dados e ele faz imprimir a soma de dois números. Então, isso não tem lógica, entendeu? Então, a pessoa que vai ler o meu código, por exemplo, se uma pessoa chegar aqui e pegar o meu código, ele vai falar assim: olha, ela criou aqui uma classe chamada pessoas, pessoa. E os atributos dessa pessoa é o nome e a idade dela. E o comportamento dessa pessoa é se apresentar. Então, ele sabe que a minha classe pessoa, quando ele instanciar essa minha classe, ela já vai chamar a minha função, onde eu vou ter que passar o nome e a idade da pessoa, e o método que eu tenho, o comportamento que eu tenho por enquanto dessa pessoa é que ela vai se apresentar. Então essa pessoa, ela tem nome e idade e o que ela vai se apresentar. É isso que a minha classe faz, tá bom? Então muito obrigada e até a próxima.